Isso acontece antes de você ficar rico, Napoleon Hill avisou. Você já percebeu que na natureza nada acontece de forma instantânea? Antes de uma árvore romper a terra, existe um longo período em que absolutamente nada parece acontecer. Antes do nascer do sol, a noite parece ainda mais escura. Antes da chuva, o ar muda. Antes da primavera, o inverno parece interminável. Curiosamente, na vida humana também existe esse padrão. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas desistem poucos instantes antes da maior transformação de suas vidas. Existe um conceito muito interessante estudado pela física moderna. No mundo microscópico, diversas mudanças acontecem muito antes de serem percebidas pelos nossos sentidos. Partículas mudam de estado, sistemas entram em novas configurações. Pequenas alterações invisíveis acabam produzindo efeitos gigantescos quando finalmente se manifestam. Embora isso não signifique que a física comprove prosperidade ou riqueza, essa ideia nos oferece uma poderosa metáfora. As maiores transformações costumam começar onde ninguém consegue enxergar. Primeiro muda o invisível, depois muda o visível. Napoleon Hill dizia algo muito parecido. Durante mais de 20 anos, estudando alguns dos homens mais bem-sucedidos da história, ele percebeu que ninguém enriquecia da noite para o dia. Muito antes do dinheiro aparecer, a mente já havia mudado. A maneira de pensar já era diferente. As decisões eram diferentes. As amizades eram diferentes. Os hábitos eram diferentes. Era como se a riqueza surgisse primeiro dentro da pessoa. Somente depois ela aparecesse do lado de fora. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase. Talvez os acontecimentos que hoje parecem confusos sejam apenas sinais de preparação. Talvez aquilo que você chama de atraso seja, na verdade, um período de construção invisível. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje. Porque existem sinais, existem testes, existem mudanças silenciosas, que quase sempre acontecem antes da prosperidade chegar. Se você compreender esses sinais, deixará de interpretar dificuldades como derrotas, passará a enxergá-las como preparação. Antes de continuarmos, aproveite para se inscrever no canal. Aqui, nós estudamos os ensinamentos de Napoleon Hill: desenvolvimento pessoal, prosperidade, disciplina, fé e crescimento interior, sempre buscando transformar conhecimento em ação prática. Se esse conteúdo fizer sentido para você, deixe seu comentário durante o vídeo. Eu faço questão de ler muitos deles. Existe também nossa comunidade fechada, onde aprofundamos diversos assuntos que não cabem aqui no YouTube. O link está na descrição. Se desejar apoiar este projeto para que possamos continuar produzindo conteúdos como este, também encontrará na descrição uma forma simples de colaborar através do Pix. Toda ajuda faz diferença. Agora respire profundamente. Afaste as distrações, porque talvez algumas das situações que você está vivendo hoje sejam exatamente os sinais que antecedem uma das maiores mudanças da sua vida. Napoleon Hill escreveu uma frase que atravessou gerações. Toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Essa frase parece simples, mas poucas pessoas realmente entendem sua profundidade. Porque quando estamos vivendo uma crise, não conseguimos enxergar nenhuma semente. Só vemos o problema, só vemos a dor, só vemos a perda. Entretanto, ao analisar centenas de empresários, inventores e milionários, Hill encontrou um padrão que se repetia de maneira quase assustadora. Antes da grande prosperidade, sempre existia um período de enorme instabilidade. Andrew Carnegie enfrentou inúmeras dificuldades antes de construir seu império. Thomas Edison acumulou milhares de tentativas fracassadas antes de revolucionar o mundo. Henry Ford foi desacreditado inúmeras vezes antes de criar uma das maiores empresas da história.
Até mesmo pessoas comuns apresentam esse mesmo comportamento. Às vezes perdem o emprego, logo depois encontram sua verdadeira vocação. Às vezes um relacionamento termina e isso abre espaço para uma fase completamente diferente da vida. Às vezes uma empresa quebra e justamente esse fracasso ensina tudo o que era necessário para construir outra muito maior. Por isso, a pergunta talvez nunca tenha sido: por que isso está acontecendo comigo? A pergunta correta pode ser: o que esta fase está tentando construir dentro de mim? Porque antes da prosperidade chegar, quase sempre acontece uma transformação que ninguém consegue ver. E essa transformação começa dentro da mente. A transformação da mente começa de maneira quase imperceptível. Primeiro muda a forma como você interpreta os acontecimentos. Aquilo que antes parecia uma injustiça passa a ser visto como um aprendizado. Aquilo que parecia uma porta fechada passa a ser entendido como um desvio necessário. E, curiosamente, essa mudança não acontece porque a vida ficou mais fácil. Ela acontece porque você ficou mais forte. Existe um detalhe que poucas pessoas percebem. Antes de qualquer crescimento verdadeiro, a vida costuma retirar alguns apoios, não como castigo, mas como preparação. É exatamente como um pássaro que empurra seus filhotes para fora do ninho. Para quem observa de fora, parece crueldade, mas na verdade é o único caminho para que eles descubram que conseguem voar. Com os seres humanos acontece algo parecido. Às vezes perdemos um emprego, às vezes uma sociedade termina, às vezes um projeto fracassa, às vezes pessoas que caminharam ao nosso lado simplesmente desaparecem. Naquele momento, tudo parece desmoronar. Mas anos depois percebemos que, se aquilo não tivesse acontecido, jamais teríamos chegado onde estamos. Napoleon Hill observou esse padrão inúmeras vezes. Ele percebeu que pessoas extraordinárias quase sempre passaram por períodos que pareciam derrotas definitivas, mas eram apenas mudanças de direção. A diferença é que elas decidiram continuar. Enquanto a maioria interpreta dificuldades como um sinal para parar, os vencedores interpretam as mesmas dificuldades como um sinal para crescer. É uma mudança simples, mas poderosa. Imagine dois homens caminhando pela mesma estrada. Os dois encontram uma enorme pedra. O primeiro reclama, diz que aquilo é um obstáculo, que a vida é injusta, que nunca dá certo para ele. O segundo olha para a mesma pedra e pensa diferente. Ele entende que pode subir nela para enxergar mais longe, ou pode removê-la e abrir caminho para quem vier depois. A pedra continua exatamente a mesma. O que mudou foi a maneira de enxergá-la. Sua realidade exterior quase sempre acompanha sua realidade interior. Por isso Hill insistia tanto em alimentar a mente diariamente, não porque pensamentos positivos resolvem tudo, mas porque pensamentos disciplinados produzem decisões melhores, e decisões melhores produzem resultados diferentes. É impossível construir uma vida extraordinária mantendo exatamente os mesmos hábitos que produziram uma vida comum. Em algum momento, será preciso abandonar velhas versões de si mesmo. Talvez você precise abandonar o medo constante. Talvez precise abandonar a necessidade de aprovação. Talvez precise deixar de viver apenas para sobreviver. Talvez precise parar de acreditar que nasceu para uma vida limitada, porque ninguém alcança uma nova realidade carregando uma identidade antiga. Esse é um dos testes invisíveis da prosperidade. Ela pergunta silenciosamente: você está disposto a se tornar a pessoa capaz de administrar aquilo que tanto pede? Muitas pessoas pedem riqueza, mas continuam administrando mal aquilo que já possuem. Pedem oportunidades, mas desperdiçam o tempo. Pedem abundância, mas vivem reclamando diariamente. Pedem mudanças,
mas resistem a mudar qualquer hábito. A prosperidade exige coerência. Ela observa muito mais as suas atitudes do que os seus desejos. E talvez seja justamente por isso que tantas pessoas permanecem no mesmo lugar durante anos. Elas esperam que a vida mude primeiro, quando na realidade são elas que precisam iniciar essa transformação. Outro sinal muito comum antes da prosperidade é uma sensação estranha de desconforto. Você começa a perceber que certos ambientes já não fazem sentido. Conversas que antes prendiam sua atenção agora parecem vazias. Alguns lugares deixam de despertar entusiasmo. Determinadas amizades já não acrescentam mais nada. Isso pode causar até um sentimento de solidão. Mas não significa que você está perdendo pessoas. Significa apenas que sua frequência de pensamento está mudando. Novamente, essa ideia é uma metáfora. Assim como um rádio só consegue reproduzir a estação para a qual está sintonizado, nossa atenção passa a buscar aquilo que corresponde aos nossos novos objetivos. Você começa naturalmente a procurar conhecimento. Livros, cursos, pessoas inspiradoras, histórias de superação. Sua mente deixa de buscar apenas entretenimento. Ela passa a buscar direção. E isso modifica completamente sua trajetória. Porque aquilo que alimenta sua mente hoje será exatamente aquilo que construirá seu futuro amanhã. Existe uma frase atribuída a Napoleon Hill que resume perfeitamente esse momento. A mente humana pode realizar qualquer coisa que consiga conceber e acreditar. Mas existe uma palavra extremamente importante nessa frase: acreditar. Acreditar não significa repetir frases diante do espelho. Significa continuar trabalhando mesmo quando ninguém acredita em você. Significa continuar estudando quando os resultados ainda não apareceram. Significa plantar sabendo que a colheita não acontece no dia seguinte. A natureza nunca teve pressa. Mesmo assim, ela nunca deixou de cumprir seus ciclos. O bambu passa anos desenvolvendo raízes antes de crescer rapidamente. Uma montanha levou milhares de anos para ser formada. Uma árvore gigantesca começou como uma pequena semente. Por que imaginamos que nossa prosperidade deveria surgir de um dia para o outro? Talvez o tempo que você considera atraso seja exatamente o período necessário para fortalecer as raízes que sustentarão tudo aquilo que ainda está por vir. E quando essas raízes estiverem prontas, nada conseguirá derrubar aquilo que será construído sobre elas. É justamente nesse momento que a maioria das pessoas toma a decisão que define os próximos anos da própria vida. Elas desistem, não porque lhes faltou capacidade, não porque Deus as abandonou, não porque nasceram sem sorte, mas porque interpretaram a fase de preparação como se fosse um ponto final. Napoleon Hill afirmava que a persistência é o elemento que separa o sonho da realização. Ela não é apenas uma qualidade, ela é uma decisão diária. É escolher continuar quando ninguém está aplaudindo. É continuar trabalhando quando os resultados ainda são invisíveis. É continuar acreditando quando as circunstâncias dizem exatamente o contrário. Pense em um escultor diante de um enorme bloco de mármore. Quem passa por ele nos primeiros dias não consegue enxergar absolutamente nada. Apenas um homem golpeando uma pedra, dia após dia, semana após semana, mês após mês. Mas o escultor já consegue ver a obra antes mesmo que ela exista. Ele sabe exatamente onde cada golpe precisa acontecer. Com sua vida acontece algo semelhante. Hoje você talvez veja apenas dificuldades, mas existe uma imagem maior sendo construída. Cada desafio remove um pedaço do medo. Cada fracasso elimina um pouco da arrogância. Cada decepção fortalece sua maturidade. Cada atraso desenvolve sua paciência. No final, você percebe que não estava sendo destruído, estava sendo lapidado.
Existe outra característica muito comum antes da prosperidade. Você começa a desenvolver uma sensibilidade diferente para perceber oportunidades, enquanto algumas pessoas enxergam apenas problemas. Você começa a enxergar possibilidades. É como caminhar por uma cidade onde milhares de pessoas passam pela mesma rua todos os dias. Alguns veem apenas prédios, outros enxergam negócios, alguns observam apenas dificuldades, outros percebem necessidades que podem ser transformadas em soluções. E toda solução bem construída gera valor. Quem gera valor de maneira consistente acaba sendo recompensado. Napoleon Hill repetia constantemente que riqueza é consequência da capacidade de oferecer mais serviço, mais qualidade e mais valor do que aquilo que é esperado. Essa ideia continua atual. As pessoas mais bem-sucedidas raramente perguntam apenas quanto vão ganhar. Primeiro perguntam como podem resolver um problema. Quando resolvem problemas importantes, o retorno financeiro costuma aparecer naturalmente. Esse é um detalhe que muda completamente a forma de enxergar o dinheiro. Você deixa de correr atrás dele desesperadamente. Passa a construir algo que faça o dinheiro chegar como consequência. Outra mudança importante acontece na forma como você administra o tempo. Antes, qualquer distração parecia interessante. Agora, você começa a perceber o valor de cada hora. Não porque virou uma máquina, mas porque compreendeu que tempo é o único recurso que jamais poderá ser recuperado. Dinheiro perdido pode ser conquistado novamente. Objetos podem ser substituídos. Empresas podem ser reconstruídas, mas um único dia que passou nunca mais voltará. Por isso, pessoas que estão próximas de uma grande transformação costumam selecionar melhor aquilo que consomem, escolhem melhor as conversas, escolhem melhor os ambientes, escolhem melhor os conteúdos. Não fazem isso por arrogância, fazem porque entenderam que a mente funciona como um jardim. Tudo o que é plantado nela cresce. Se você plantar medo todos os dias, colherá insegurança. Se plantar reclamações, colherá desânimo. Se plantar conhecimento, colherá discernimento. Se plantar disciplina, colherá resultados. Não existe colheita sem plantio. Essa é uma das leis mais simples da vida e também uma das mais ignoradas. Muitos desejam uma colheita extraordinária, mas continuam plantando exatamente as mesmas sementes. Querem prosperidade, mas alimentam pensamentos de escassez. Querem paz, mas vivem mergulhados em conflitos. Querem abundância, mas passam o dia inteiro repetindo que nada dá certo. A mente acredita naquilo que ouve repetidamente. Por isso, observe cuidadosamente as palavras que você utiliza para definir sua própria vida. Toda vez que você diz que nunca consegue, seu cérebro registra essa informação. Quando afirma que sempre dá errado, sua atenção passa a procurar provas para confirmar essa crença. Mas quando decide mudar seu diálogo interno, sem negar a realidade, começa lentamente a construir uma nova percepção. Não se trata de fingir que os problemas não existem. Trata-se de decidir que eles não terão a última palavra. Há uma enorme diferença entre reconhecer uma dificuldade e construir uma identidade baseada nela. Você pode estar enfrentando dificuldades, mas isso não significa que nasceu para viver nelas. Pode estar passando por um período financeiro complicado, mas isso não define quem você será daqui a 5 anos. Pode ter cometido erros, mas erros são acontecimentos. Eles não são sua identidade. Essa compreensão devolve algo extremamente poderoso: a esperança acompanhada de ação. Porque esperança sem atitude é apenas expectativa. Mas esperança aliada à disciplina se transforma em movimento, e movimento produz mudança. É exatamente nesse ponto que muitas portas começam a aparecer. Algumas serão pequenas, outras parecerão insignificantes. Talvez uma conversa inesperada, um livro recomendado por alguém,
Uma ideia durante uma caminhada, um contato antigo que reaparece, uma oportunidade de aprender algo novo. Não despreze os pequenos começos. Grandes rios nascem de pequenas fontes. Grandes empresas começaram em garagens. Grandes patrimônios começaram com economias modestas. Grandes histórias começaram com decisões aparentemente pequenas. A prosperidade raramente chega anunciando sua chegada. Ela costuma bater baixinho. E somente aqueles que permaneceram atentos conseguem abrir a porta no momento certo. Existe um momento em que a vida parece ficar estranhamente silenciosa. Você continua trabalhando, continua estudando, continua fazendo sua parte, mas parece que nada acontece. Nenhuma grande notícia, nenhuma grande conquista, nenhuma mudança espetacular. E justamente aí mora um dos maiores perigos. Porque o silêncio faz muita gente acreditar que está parada. Mas nem todo silêncio significa ausência de movimento. Pense em uma semente enterrada. Quem olha para a terra imagina que nada está acontecendo. Mas debaixo daquela camada de solo existe uma intensa atividade. As raízes estão se expandindo. A planta está se fortalecendo. Tudo está sendo preparado para o momento em que finalmente romperá a superfície. Se alguém cavar a terra todos os dias para verificar se a planta já cresceu, ela nunca crescerá. Da mesma forma, pessoas que vivem ansiosas pelos resultados acabam interrompendo o próprio processo. Começam um projeto, abandonam, começam outro, também abandonam. Depois culpam a sorte. Mas o problema nunca foi a falta de oportunidades, foi a ausência de continuidade. Napoleon Hill dizia que um propósito definido elimina grande parte da indecisão. Quem sabe exatamente onde deseja chegar, deixa de desperdiçar energia em centenas de caminhos diferentes. Imagine uma lente concentrando a luz do sol. Quando os raios estão espalhados, produzem apenas calor. Mas quando são concentrados em um único ponto, são capazes até de iniciar uma chama. Sua mente funciona da mesma maneira. Quando seus objetivos mudam todos os dias, sua energia se dispersa. Quando você decide permanecer firme em uma direção, sua força aumenta. Existe também outro teste que quase ninguém percebe, o teste da comparação. Hoje é extremamente fácil olhar para a vida das outras pessoas e acreditar que todos estão avançando mais rápido. As redes sociais mostram resultados, quase nunca mostram os bastidores. Você vê a empresa pronta, não vê as noites sem dormir, vê a casa construída, não vê os anos de economia, vê o carro novo, não vê as dificuldades enfrentadas para conquistá-lo. Napoleon Hill estudou homens extremamente ricos e descobriu algo curioso. Todos tinham histórias completamente diferentes. Alguns enriqueceram jovens, outros somente depois dos 50 anos. Alguns construíram patrimônio rapidamente, outros levaram décadas. Não existia um relógio universal, existia apenas persistência. Por isso, comparar sua caminhada com a de outra pessoa é abandonar a própria estrada. Cada vida possui desafios diferentes, experiências diferentes, aprendizados diferentes e, principalmente, um tempo diferente. Talvez você esteja exatamente onde precisa estar neste momento, aprendendo aquilo que será indispensável amanhã. Existe uma pergunta que vale ouro. Se hoje você recebesse tudo aquilo que deseja, estaria preparado para administrar? Essa reflexão muda tudo, porque muitas vezes pedimos uma oportunidade maior, sem desenvolver a capacidade necessária para sustentá-la. A prosperidade exige responsabilidade. Quanto maior o patrimônio, maior costuma ser a necessidade de equilíbrio emocional. Quanto maior a influência, maior precisa ser a humildade. Quanto maiores as conquistas, maior deve ser o compromisso com seus princípios. Caso contrário,
A mesma riqueza que constrói também pode destruir. É por isso que tantos ganham muito dinheiro e acabam perdendo tudo. Não faltou inteligência, faltou estrutura interior. Napoleon Hill insistia que o verdadeiro sucesso começa no domínio da própria mente. Quem não governa seus pensamentos dificilmente conseguirá governar grandes responsabilidades. Antes de administrar empresas, é preciso aprender a administrar emoções. Antes de liderar equipes, é preciso aprender a liderar a si mesmo. Antes de conquistar abundância financeira, é preciso desenvolver abundância de caráter. Essa talvez seja a preparação mais importante de todas, porque dinheiro potencializa quem você já é. Se você cultiva generosidade, terá mais condições de ajudar. Se cultiva disciplina, terá mais recursos para construir. Se cultiva sabedoria, tomará decisões ainda melhores. Mas se vive dominado pelo orgulho, pela impulsividade ou pela ganância, essas características também serão ampliadas. Por isso, pergunte diariamente a si mesmo: quem estou me tornando durante essa caminhada? Porque no final das contas, essa pergunta vale mais do que simplesmente perguntar quanto dinheiro você deseja acumular. Outra mudança silenciosa acontece na forma como você reage às críticas. No início, qualquer opinião negativa machuca. Qualquer comentário faz você duvidar de si mesmo, mas conforme amadurece, percebe que pessoas diferentes enxergam o mesmo fato de maneiras completamente distintas. Você não pode entregar o volante da sua vida para cada pessoa que opina sobre ela. Aceite conselhos de quem já percorreu caminhos que você deseja percorrer. Escute quem construiu aquilo que você pretende construir. Mas tome cuidado com críticas vindas de quem desistiu dos próprios sonhos. Muitas vezes, elas não refletem sua realidade. Refletem apenas as limitações de quem está falando. Napoleon Hill costumava reforçar que toda grande realização começa como uma ideia desacreditada. Se fosse óbvia para todos, alguém já teria feito antes. É justamente por parecer impossível que ela exige coragem. E coragem não significa ausência de medo. Significa agir apesar dele. Talvez o medo nunca desapareça completamente. Mas chega um momento em que seu propósito se torna maior do que suas inseguranças. É nesse instante que a transformação acelera. Você deixa de esperar sentir confiança para agir. Passa a agir. E a confiança nasce do movimento. Porque ninguém aprende a nadar observando a água. Ninguém aprende a empreender apenas lendo livros. Ninguém constrói uma vida extraordinária permanecendo eternamente na zona de conforto. Toda conquista importante exige um primeiro passo. E esse primeiro passo quase sempre acontece quando ainda existem dúvidas. Quando ainda existem receios, quando ainda não existe garantia nenhuma. Mas existe algo muito maior. Existe uma decisão. E toda grande mudança da história começou exatamente assim, com uma decisão silenciosa tomada por alguém que resolveu não desistir. E então, chegamos ao ponto que poucas pessoas conseguem compreender. A riqueza nunca começa na conta bancária. Ela começa na forma como você enxerga a própria vida. Existe um instante em que tudo muda. Não porque você ganhou dinheiro, mas porque deixou de depender das circunstâncias para continuar avançando. É nesse momento que você descobre algo extraordinário. Sua paz já não depende de um número. Sua confiança já não depende da opinião dos outros. Sua motivação já não depende de aplausos. Você continua, mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando ninguém elogia, mesmo quando parece que o mundo inteiro está dizendo para você parar. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. Não era uma fé passiva, era uma fé que caminhava, uma fé que trabalhava, uma fé que estudava, uma fé que persistia.
Porque acreditar sem agir produz apenas expectativa, mas acreditar enquanto age transforma a expectativa em construção. Talvez você já tenha vivido uma situação parecida. Você começa algo novo, tudo parece dar errado. As pessoas questionam sua decisão. Algumas chegam até a rir, dizem que você está perdendo tempo, que deveria procurar algo mais seguro, que sonhar demais faz sofrer. Mas existe uma pergunta que merece ser feita. Quantas das pessoas que criticam seus sonhos realizaram os próprios? Essa reflexão não serve para diminuir ninguém. Serve apenas para lembrar que opiniões não substituem experiências. Quem nunca construiu, dificilmente entenderá o preço de construir. Quem nunca persistiu, talvez não compreenda o valor da disciplina. E quem nunca acreditou até o fim, dificilmente reconhecerá o momento da virada. Outro aspecto importante é aprender a conviver com a incerteza. Nós gostamos de garantias, gostamos de saber exatamente quando tudo acontecerá. Gostamos de controlar cada detalhe, mas a vida raramente funciona assim. Quase sempre ela revela apenas o próximo passo, não o caminho inteiro. É como dirigir durante a noite. Os faróis iluminam apenas alguns metros à frente. Mesmo assim, conseguimos atravessar centenas de quilômetros, não porque enxergamos toda a estrada, mas porque confiamos no próximo trecho. Assim acontece com a prosperidade. Você não precisa conhecer todos os detalhes do futuro. Precisa apenas continuar dando o próximo passo com responsabilidade. Existe uma frase muito conhecida que resume essa ideia. A jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo. Mas existe outra verdade igualmente importante. Ela continua com milhares de passos que ninguém vê. É aí que mora a diferença. Todos gostam do resultado, poucos aceitam o processo, todos querem colher, poucos permanecem plantando quando o terreno ainda parece vazio, todos desejam prosperar, poucos desenvolvem a disciplina necessária para sustentar essa prosperidade. Napoleon Hill observou que o sucesso costuma favorecer pessoas que permanecem preparadas. Quando a oportunidade finalmente aparece, elas já estão prontas. Enquanto outras correm desesperadas, tentando aprender tudo de última hora. A preparação silenciosa quase sempre vence o improviso. Talvez por isso sua fase atual seja tão importante. Mesmo que hoje você ainda não consiga enxergar claramente. Cada livro lido, cada habilidade aprendida, cada economia realizada, cada hábito corrigido, cada manhã em que você decidiu levantar, apesar do desânimo. Tudo isso está formando uma estrutura invisível, e estruturas invisíveis sustentam conquistas visíveis. Existe também um aspecto espiritual que Napoleon Hill mencionava de maneira sutil em suas obras. Ele falava sobre a inteligência infinita, uma expressão utilizada para representar uma sabedoria superior, capaz de inspirar ideias, fortalecer a intuição e direcionar decisões quando a mente permanece aberta, disciplinada e alinhada a um propósito. Independentemente da forma como cada pessoa compreenda essa ideia, existe um ensinamento valioso. Reserve momentos de silêncio. Vivemos cercados por notificações, barulho, informações, preocupações, mas muitas das melhores decisões surgem justamente quando a mente encontra alguns minutos de tranquilidade. É durante uma caminhada, durante uma oração sincera, durante uma reflexão, que novas ideias costumam aparecer, e uma única ideia pode transformar completamente uma vida. Foi assim com inúmeros empreendedores, foi assim com inventores, foi assim com pessoas comuns que decidiram enxergar possibilidades onde todos viam apenas dificuldades. Por isso, nunca despreze uma inspiração. Anote, reflita, pesquise, desenvolva. Nem toda ideia será extraordinária, mas basta uma, apenas uma, para mudar completamente sua história. Outro detalhe importante: aprenda a celebrar pequenos avanços.
Muitas pessoas só permitem sentir felicidade quando alcançam o objetivo final. Enquanto isso, vivem anos frustradas. Comemore cada dívida quitada, cada conhecimento adquirido, cada novo cliente, cada melhoria na saúde, cada hábito positivo consolidado. Essas pequenas vitórias fortalecem sua confiança para desafios maiores. A prosperidade também é construída através da gratidão. Não de uma gratidão ingênua que ignora os problemas, mas da capacidade de reconhecer aquilo que já foi conquistado, enquanto continua trabalhando pelo que ainda deseja alcançar. Quem aprende a valorizar o presente desenvolve equilíbrio para administrar o futuro. E equilíbrio talvez seja um dos maiores patrimônios que alguém pode possuir, porque riqueza sem equilíbrio desaparece rapidamente. Mas equilíbrio costuma construir riquezas duradouras. Olhe para a sua caminhada com honestidade. Talvez você ainda não tenha chegado onde sonha, mas certamente também não é mais a mesma pessoa de alguns anos atrás. Você aprendeu, cresceu, superou dificuldades que antes pareciam impossíveis. E isso significa que a transformação já começou. A pergunta agora não é se sua vida pode mudar. A verdadeira pergunta é: você continuará caminhando até encontrar aquilo que tanto procura? Porque na maioria das vezes, a diferença entre quem realiza grandes sonhos e quem abandona pelo caminho não é talento, não é sorte, não é inteligência. É apenas a decisão de dar mais um passo, quando quase todo mundo já resolveu parar. Chegamos então ao ensinamento que une praticamente toda a filosofia de Napoleon Hill. Ele dizia que existe uma diferença enorme entre desejar riqueza e decidir construir uma vida de prosperidade. Desejar é fácil. Decidir exige compromisso. Quando você decide de verdade, algumas coisas começam a mudar imediatamente. Você deixa de procurar desculpas, para de esperar o momento perfeito, abandona a ideia de que alguém virá salvar sua vida. Assume responsabilidade pelo próprio destino. Essa talvez seja a mudança mais poderosa de todas, porque responsabilidade não pesa, ela liberta. No instante em que você entende que suas escolhas constroem seu futuro, também percebe que novas escolhas podem construir uma nova realidade. É por isso que pessoas comuns conseguem realizar feitos extraordinários. Elas não nasceram diferentes, elas apenas decidiram permanecer quando quase todos desistiram. Existe uma passagem muito interessante na história da mineração que Napoleon Hill utilizava como exemplo. Um homem investiu tudo o que tinha procurando ouro, escavou durante muito tempo, gastou dinheiro, gastou energia, gastou esperança. Depois de inúmeras tentativas, concluiu que ali não existia mais nada. Desistiu. Vendeu todo o equipamento por um valor muito baixo. O comprador resolveu continuar. Chamou um engenheiro especializado. Após alguns cálculos, descobriu que a veia de ouro estava apenas alguns metros adiante. Pouco tempo depois, encontrou uma das maiores reservas da região. Essa história não fala apenas sobre mineração. Ela fala sobre a vida. Quantas pessoas abandonam seus sonhos poucos passos antes da oportunidade aparecer? Quantos negócios fecham justamente quando estavam prestes a encontrar o caminho certo? Quantos relacionamentos terminam antes que o diálogo pudesse resolver os conflitos? Quantos talentos permanecem escondidos porque alguém desistiu cedo demais? Essa história nos lembra que nem sempre conseguimos medir a distância que falta, mas podemos escolher continuar caminhando. Talvez você esteja exatamente nessa fase. Talvez esteja cansado, talvez esteja frustrado, talvez esteja pensando que fez tudo o que podia. Mas e se faltarem apenas alguns passos? E se aquilo que hoje parece atraso estiver apenas preparando um momento muito maior? Ninguém pode responder isso por você, mas existe algo que depende exclusivamente da sua decisão.
continuar. Napoleon Hill também ensinava que toda grande conquista nasce de um desejo ardente, não de um desejo passageiro, mas de uma convicção tão forte que resiste ao tempo. Pergunte a si mesmo com sinceridade: o que você realmente deseja construir? Qual legado pretende deixar? Como deseja ser lembrado? Essas perguntas mudam completamente a direção da caminhada. Porque quem vive apenas para ganhar dinheiro quase sempre se cansa rapidamente. Mas quem encontra um propósito maior desenvolve uma força difícil de explicar. O dinheiro deixa de ser o objetivo principal. Passa a ser uma ferramenta para cuidar da família, para proporcionar dignidade, para investir em conhecimento, para ajudar outras pessoas, para viver com liberdade. Quando a riqueza encontra um propósito, ela ganha significado. E quando ganha significado, também ganha permanência. Existe um detalhe que muitas pessoas ignoram. A prosperidade verdadeira não transforma apenas sua conta bancária. Ela transforma sua maneira de servir ao mundo. Quanto mais valor você entrega, mais pessoas alcança. Quanto mais pessoas alcança, maior costuma ser sua influência. Influência é uma responsabilidade. Use-a para construir, para inspirar, para ensinar, para levantar pessoas, nunca para humilhar, nunca para alimentar o próprio ego. Os maiores nomes estudados por Napoleon Hill tinham algo em comum. Todos compreenderam que sucesso sem contribuição perde o sentido. Por isso, nunca deixe de aprender, nunca deixe de evoluir, nunca deixe de desenvolver sua mente, porque o patrimônio mais seguro continua sendo aquele que ninguém consegue tirar de você. Seu conhecimento, sua experiência, sua disciplina, seu caráter, sua capacidade de recomeçar. Se um dia tudo desaparecesse, esses recursos continuariam dentro de você e seriam suficientes para construir novamente. Talvez seja exatamente isso que a vida esteja tentando ensinar antes da prosperidade chegar. Ela não quer apenas entregar riqueza, ela quer formar uma pessoa capaz de sustentá-la. Se esse vídeo fez sentido para você, escreva nos comentários uma frase simples: eu escolho permanecer. Quero ler quantas pessoas decidiram não desistir. Sua mensagem pode fortalecer alguém que hoje está pensando em abandonar um sonho. Se este conteúdo agregou valor à sua caminhada, deixe seu gostei e inscreva-se no canal. Aqui publicamos conteúdos inspirados nos princípios de Napoleon Hill: desenvolvimento pessoal, disciplina, fé, prosperidade e crescimento interior, sempre buscando transformar conhecimento em atitudes práticas. Na descrição, você encontrará o acesso à nossa comunidade fechada, onde aprofundamos temas que não conseguimos abordar completamente nos vídeos públicos. Se desejar apoiar este projeto para que ele continue alcançando mais pessoas, também deixamos uma opção de contribuição via Pix. Cada apoio ajuda este trabalho a continuar crescendo. Lembre-se sempre desta verdade: antes da prosperidade aparecer do lado de fora, ela precisa encontrar espaço dentro de você. Antes da abundância chegar às suas mãos, ela precisa transformar sua mente. Antes da grande oportunidade bater à sua porta, ela precisa encontrar alguém preparado para abri-la. Talvez esse tempo de espera não seja um castigo. Talvez seja treinamento. Talvez essa demora não seja abandono. Talvez seja preparação. E talvez, enquanto você ouvia estas palavras, já tenha começado a enxergar sua própria caminhada de uma maneira completamente diferente. Porque no fim das contas, a maior riqueza não é apenas conquistar dinheiro, é tornar-se a pessoa que será capaz de construir, preservar e multiplicar tudo aquilo que a vida colocar em suas mãos. E essa transformação pode ter começado exatamente hoje. Existe uma verdade que poucas pessoas aceitam: nem todo atraso é perda, nem todo desvio é fracasso, nem toda porta fechada representa o fim.
Às vezes, a vida está apenas impedindo que você entre em um lugar que não faz mais parte do seu destino. Pense em quantas situações você já viveu que naquele momento pareciam um desastre. Talvez um emprego que terminou, talvez um negócio que não deu certo, talvez uma mudança inesperada, talvez uma perda que parecia impossível de superar. Naquele instante você não conseguia compreender. Mas hoje, olhando para trás, percebe que muitas dessas situações abriram espaço para experiências muito melhores. Isso acontece porque nós enxergamos apenas um pequeno trecho da caminhada. A vida enxerga a estrada inteira. Napoleon Hill acreditava que toda grande realização começa dentro da imaginação. Antes de existir uma empresa, ela existiu como uma ideia. Antes de existir uma invenção, ela existiu como um pensamento. Antes de existir uma fortuna, ela existiu como um desejo ardente, acompanhado de ação. É por isso que proteger sua mente é tão importante. Vivemos em uma época em que milhões de informações disputam nossa atenção todos os dias. Notícias negativas, comparações, medos, críticas, preocupações. Se você não escolher conscientemente o que alimenta sua mente, alguém escolherá por você. E aquilo que ocupa seus pensamentos repetidamente acaba moldando sua forma de agir. Pergunte a si mesmo: o que tenho consumido diariamente? Conteúdos que me aproximam dos meus objetivos? Ou conteúdos que apenas alimentam ansiedade e distração? Essa pergunta pode mudar completamente seu futuro, porque ninguém constrói uma vida extraordinária vivendo permanentemente distraído. Outro princípio ensinado por Napoleon Hill é a importância da associação. Ele observou que pessoas determinadas costumam crescer quando convivem com outras pessoas determinadas. Isso não significa abandonar quem está passando por dificuldades. Significa compreender que convivência influencia comportamento. Se você passa todos os dias cercado por pessoas que acreditam que nada vale a pena, será muito mais difícil manter o entusiasmo. Por outro lado, quando convive com pessoas que estudam, trabalham, empreendem, buscam evolução, você naturalmente começa a elevar seu próprio padrão. Por isso, escolha bem quem ocupa espaço na sua mente. Escolha bem quem influencia suas decisões. Escolha bem quem participa dos seus sonhos, porque algumas pessoas alimentam sua coragem, outras alimentam seus medos. Existe ainda um detalhe extremamente importante. Aprenda a desenvolver paciência, sem perder o senso de urgência. Essas duas características parecem opostas, mas caminham juntas. Tenha urgência para agir, para aprender, para executar, mas tenha paciência para colher. Quem planta hoje não exige frutos amanhã. Respeita o ciclo. Continua cuidando, continua regando, continua acreditando. É exatamente assim que grandes patrimônios são construídos. Pouco a pouco, dia após dia, escolha após escolha. A maioria das pessoas procura mudanças gigantescas, mas a verdadeira transformação costuma acontecer através de pequenas decisões repetidas durante muito tempo. Ler algumas páginas diariamente. Economizar um pouco todos os meses. Aprender uma habilidade nova. Dormir melhor. Cuidar da saúde. Organizar as finanças. Orar. Refletir. Planejar. Esses hábitos parecem simples, mas acumulados ao longo dos anos, produzem resultados extraordinários. Nunca subestime o poder da constância. Ela constrói aquilo que a pressa costuma destruir. E quando finalmente a prosperidade chegar, você perceberá algo curioso. Ela não terá surgido por acaso. Ela será consequência de centenas de pequenas decisões tomadas quando ninguém estava olhando. Será consequência das manhãs em que você escolheu levantar, das noites em que escolheu estudar, dos dias em que decidiu continuar mesmo sem resultados aparentes.
será a consequência da pessoa que você decidiu se tornar. Antes de encerrarmos, quero deixar uma reflexão. Talvez Deus não esteja atrasando sua prosperidade. Talvez esteja preparando você para recebê-la, porque existem presentes que só podem ser entregues quando quem os recebe está pronto para administrá-los. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Se você acredita que sua caminhada tem um propósito maior, escreva nos comentários: "Meu tempo está chegando". Essa frase pode parecer simples, mas ela representa uma decisão. A decisão de continuar caminhando, de continuar aprendendo, de continuar acreditando, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Muito obrigado por permanecer até o final. Que sua mente permaneça firme, que seu coração permaneça em paz. E que cada passo dado a partir de hoje aproxime você da vida que deseja construir. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe você, sua família e todos os seus projetos. Até a próxima.